Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, passando aqui para estudarmos a Bíblia. Eu convido você, caro irmão, irmã amada, a estudarmos a Palavra de Deus. Hoje eu separei o livro de Provérbios, capítulo 6. Esse Provérbios, ele tem 4 advertências que nós precisamos aprender. Do versículo 1 até o versículo 5, ele trata sobre a loucura de se colocar como fiador de dívida de outra pessoa. Eu gostaria de ler e depois nós vamos comentar um pouquinho. Salomão diz assim: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insiste, incomode o seu próximo. Não se entrega ao sono, não procure descansar. Livre-se como uma gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Muito bem, amados, eu gostaria de comentar esses 5 versículos. Os próximos versículos trazem uma advertência sobre a preguiça. Depois da advertência sobre a preguiça, ele traz uma advertência sobre os maus. E por último, ele traz uma advertência sobre o adultério. Eu não sei se estarei comentando todos eles na íntegra, mas eu gostaria de, em breves palavras, transmitir a vocês aquilo que eu entendo muitas vezes através das palavras de Salomão. Porque Salomão, ele escreve o Provérbios 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, Salomão traz-nos umas palavras de sabedoria. Ele traz um conselho contra nós procuramos assegurar uma dívida, de nos tornarmos fiador de outra pessoa. Geralmente as pessoas pedem para você ser fiador porque está com o nome sujo. Se ele não teve o cuidado para manter o seu nome limpo, será que ele vai ter o cuidado de manter o seu, meu irmão? Se ele se descuidou com o próprio nome, será que ele vai honrar o compromisso que ele fez contigo? Porque quando você se torna fiador, você está se comprometendo de que se ele não pagar, você será o pagador daquela dívida. Então Salomão diz: você se comprometeu com a palavra que saiu da sua boca. Agora você está preso com as palavras que você mesmo proferiu. Esta passagem fala sobre ficar como garantia
para você até muitas vezes coloca alguma posse sua para garantir que aquela pessoa irá pagar a dívida. Você está se tornando o fiador da dívida de outro. Enquanto ele não pagar essa dívida, você também é devedor. Então, Salomão está aconselhando você, te dando uma palavra de sabedoria. Sabedoria surge fortemente que se deve pensar cuidadosamente antes de se comprometer, antes que o mal seja feito, antes que você empenhe uma palavra a um amigo. O amigo significa um vizinho, que é um estranho, ele não é família seu. Hoje já é difícil você tornar fiador de uma pessoa do sangue, da sua própria família, quanto mais de uma pessoa que é desconhecido, que não é da sua família. Agora ele diz assim: faça isto agora, meu filho. Procura te livrar, já que tens caído na mão do teu próximo. Agora você precisa se humilhar. Vai, humilha-te. Incomode teu amigo, importune ele. Há pouco tempo eu ouvi uma pessoa dizendo assim: fulano, me empresta 5.000 reais. Ele disse: eu tenho esse dinheiro, mas não vou te emprestar. Eu falei: mas por quê? Se eu emprestar esse dinheiro para você, eu vou perder a sua amizade. Porque eu vou ficar te importunando para você me pagar. E quando você enjoar de eu ficar te importunando, você vai me bloquear. E depois que você me bloquear, você vai ainda cortar a amizade comigo. Então, a nossa amizade é tão boa, eu não quero perder a amizade, então não vou te emprestar esse dinheiro. É coisa séria. Aí o Salomão diz: você não deve nem dormir, não dê sono aos teus olhos, nem as suas pálpebras adormeça. Não cochile, não feche os olhos. Escapa-te como a gazela da mão do caçador, como a ave da mão do caçador. Isto fala sobre você ficar muitas vezes amarrado na dívida. Quando a pessoa não paga a dívida e você é o fiador, além de o nome dele ir para, muitas vezes, para o protesto, o seu nome também ficará sujo. Enquanto você não garantir que a dívida seja paga, você está preso por aquela dívida. Você não pode contrair outra dívida. Então Salomão está falando para você se livrar de tal compromisso o mais rápido possível. Aí vem a passagem onde ele nos dá conselhos sobre a preguiça. Salomão diz assim: vá ter com a formiga, o preguiçoso. Olhe o seu caminho, isso é sábio. Ele diz que a formiga não tem capitão, nem tem um governante, não tem um governador. E também não tem um senhor. Mas a formiga prepara no verão a sua comida e ajunta no tempo da ceifa o seu mantimento. O Espírito Santo está usando Salomão a pegar um pequeno inseto que é a formiga. Ele escolhe a formiga como um exemplo, demonstra detalhe minucioso que Deus dá até a uma das suas criações mais delicada. Um animal, um inseto, que não descansa enquanto não prepara para o período de escassez.
Muitas vezes nós temos fartura e até tem pessoas que jogam fora sua prosperidade, esbanja muitas vezes aquilo que é sua prosperidade em tempo de vaca gorda, como a gente diz, e quando chega o período de escassez, se arrepende de ter agido tolamente. Salomão diz assim: ó preguiçoso, até quando terá que dormir? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco dormindo, um pouco tosquenejando, e cruzando por um pouco as mãos para o repouso? Assim virá a tua necessidade como um ladrão, como um caminhante, e a tua necessidade como um homem armado. Então ele interroga: ó preguiçoso, até quando você vai ficar dormindo? Aí ele diz claramente: levanta-te, preguiçoso, levanta do teu sono. Você fica dormindo até mais tarde, e quando levanta fica se espreguiçando, ou seja, tosquenejando. Em vez de colocar a mão no trabalho, no arado para trabalhar, você cruza os braços. Você senta, repousa. Olha, vai vir sobre você a necessidade. E a necessidade virá como um ladrão, como um caminhante. Você vai passar necessidade, porque a necessidade será como um ladrão armado. Aqui nós vemos claramente que o Espírito Santo fala da falta de diligência com respeito ao assunto da vida. Ainda mais, ele fala do perigo da preguiça espiritual. Sabemos que a palavra de Deus é maná. Sabemos que a palavra de Deus é pão espiritual. Sabemos que a palavra de Deus é fonte de água da vida. Mas tem muitas pessoas preguiçosas que, em vez de ir lá meditar na palavra de Deus, alimentar a sua alma, a Bíblia diz que a sabedoria é melhor do que o ouro e a prata. Mas as pessoas preferem ficar dormindo do que meditar na palavra de Deus. Aqui o Espírito Santo está falando sobre a preguiça espiritual. E o restante do capítulo, ele concorda com isto. Ele diz: o homem, aqui ele passa a falar sobre o perverso, sobre os homens malignos. No versículo 12 em diante ele diz: o homem mau, o homem depravado, anda em perversidade de boca. Aí ele diz que a pessoa maligna pisca com o olho, fala com os pés e faz gesto com os dedos. Tem pessoas que se comunicam com os cantos das vistas, com o canto da boca. São gestos, atitudes que é considerado maligno. A palavra mal, sem nenhum, está falando que a pessoa é sem nenhum valor. Deixa de praticar as boas palavras de comunicação, mas age como homem de Belial. Cada um cria suas linguagens próprias. O homem de Belial significa que é filho de Satanás. A palavra perversidade da boca significa uma boca mentirosa, uma boca que pronuncia palavrões.
Sexta-feira eu estava voltando do meu trabalho e havia um grupo de adolescentes que entrou no ônibus. Era em torno de 20 adolescentes, entre meninos e meninas, e só falava palavra como diz assim, altos calães, palavras defamatórias, empurrava os trabalhadores que estavam vindo do serviço e xingavam um ao outro. E ninguém poderia falar nada porque eram jovens que estavam prontos para caçar briga. E a Bíblia, Salomão diz que essas pessoas agem com perversidade, porque a perversidade está em seu coração. Essas pessoas, inclusive, não eram do meu bairro. E eles pegaram o ônibus que vinha para o meu bairro. O que eles estavam fazendo? Andando, pensando em praticar o mal. Salomão diz, anda pensando em praticar o mal em todo o tempo. Anda semeando discórdia. O versículo 15 diz, portanto, a sua calamidade virá de repente, subitamente será quebrado, e não haverá remédio. Tantas mortes precoces, tantos jovens morrendo precocemente. Nós temos visto isso na mídia. Isto parece soar algo estranho quando o Espírito Santo divulga o coração de tais indivíduos. Ele está, no mesmo tempo, demonstrando o coração daquele que proclama a falsa doutrina. É algo que faz alguém desviar-se da palavra de Deus. Então, aqui diz que Deus... Vamos ler o versículo 15 para nós entendermos direito. Versículo 15 de Provérbios. Está escrito assim: vamos lá. Há 6 coisas. Há 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª coisa que ele detesta. Então aqui está falando sobre 7. Alguma pessoa perguntarão: existem os 7 pecados capitais? Sim. Mas 6 coisas Deus odeia. Mas a 7ª ele detesta. E vamos conhecer ele. O primeiro são olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressa para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então Deus, ele detesta. Ele detesta aquele irmão que provoca discórdia. Sabe aquele irmão que chega na sua casa e diz: irmão Gregório, eu vim te contar o que o irmão fulano fez. Ele falou isso contra você. Ele te difamou. Ele está espalhando mentira a teu respeito. E o irmão Gregório, por não ser muito espiritual, ele fica com raiva do outro irmão. Aí existe uma discórdia.
E Deus detesta essas pessoas que provocam discórdia entre os irmãos. Vamos ver agora o aviso contra o adultério. Ele diz: meu filho, obedeça os meus mandamentos, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-as sempre junto ao coração. Ata-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, estarão protegendo. Quando acordar, falará com você. Pois o mandamento é a lâmpada e a instrução é a luz. E as advertências da disciplina são os caminhos que conduzem à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios de uma mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. Mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece quem se deita com uma mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isto lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimento e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Então eu quero, amados, analisar com vocês esse último item com carinho, com cuidado, para que possamos ter a expressa, a mensagem completa desse provérbio capítulo 6. Quando Salomão fala sobre os 7 pecados, ele diz que 6 coisas aborrece o Senhor, mas a 7ª ele abomina. A frase 6 e a 7ª é uma figura de linguagem que chama atenção para o fato de lista não ser exaustiva. Ele diz sobre os olhos altivos, ou seja, o orgulho encabeça a lista. A língua mentirosa sempre segue aquilo que os olhos vê. Ou seja, seus olhos enxerga, você vê, você está cheio de orgulho, aí a sua língua pronuncia aquilo que você vê. Então, a língua mentirosa sempre segue os olhos altivos. As mãos que derramam sangue inocente. Isto se refere aos assassinos, entretanto também pertence àquele que mata o caráter de alguém. Você vê algo, você fala, usa a língua para falar, com sua língua você difama e você mata o caráter de alguém. O coração que maquina pensamentos iníquos. A Bíblia diz que temos que guardar o nosso coração porque dele procede a vida.
Mas o coração do orgulhoso, ele maquina pensamentos iníquos, porque o coração não foi mudado, não foi transformado. Aí ele diz, sobre os pés que se apressam em correr para o mal. É os seus pés que te leva, que te faz você se locomover. Você sabe que ali existe uma armadilha para você, mas seus pés te conduzem. Você não tem domínio sobre os seus pés, porque o seu coração está pervertido. Como a sua mente está cheia de orgulho, o seu coração está pervertido. Como o orgulho é enganoso, este pecado está, portanto, encoberto e, na realidade, acredita que você está fazendo o correto, então você permite que os seus pés correm para a prática do mal. Aí ele fala sobre o testemunho falso que fala mentira. A diferença entre a língua mentirosa e a falso testemunho é que a língua mentirosa só dirá a verdade se puder tirar proveito. Ou seja, aquela língua mentirosa só poderá falar a verdade muitas vezes se puder tirar proveito da situação. Se puder tirar proveito de outro. Muitas vezes ele usa a mentira como se fosse verdade. A falsa testemunha, ele premedita a mentira. Ele idealiza estratégica que compõe de mentira para levar a cabo o seu projeto malicioso. Isso é muito usado pelos advogados, amados. Ele instrui o seu cliente a mentir diante do juiz para ser absolvido. Ele sabe que seu cliente é culpado, mas ele, para tirar o seu cliente, muitas vezes, de uma condenação, ele instrui, ele ensina como mentir, transformar uma mentira em verdade. E ele diz, aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Indivíduo que semeia discórdia, ele faz com que o propósito de concluir a sua estratégia. Então, Deus detesta aqueles que fazem discórdia. Aí vem a demonstração acerca do adultério. Então, eu quero dizer que esse adultério que está aqui no livro de Provérbios, ele é um adultério espiritual. Ele diz, guarda, meu filho, os mandamentos de teu pai, e não deixe o ensino de sua mãe. Eu disse que a mulher, quando é colocado na Bíblia, sempre se refere à religião ou à igreja. A advertência contra o mal religioso em lugar do moral. Então, nesta quarta e última sessão do capítulo, nós vemos uma advertência sobre um adultério espiritual. Salomão diz, ata-os para sempre em teu coração e pendura no teu pescoço. Ele está falando sobre a verdadeira doutrina. A Bíblia, ela governa o coração. Ela adorna o pescoço. Ela dá formosura de vida no nosso exterior, na nossa face. E no interior ela produz riqueza de princípios. Ele diz que a palavra de Deus irá guiar-te quando andares e quando dormires, te guardará e falará contigo quando despertares. As três pessoas da Trindade aparecem nesse versículo. Ou seja, Deus Pai,
que Ele guia os nossos passos. O Deus Filho e o Deus Espírito Santo que ensina, que é o instrutor. Ele diz que guiar-te-á quando andares, e quando dormires te guardará, e falará contigo quando despertares. Aqui nós estamos vendo 3 atitudes, aqui mostra a presença da Trindade Divina. Enquanto nós estivermos ouvindo a voz da Palavra de Deus, nós estaremos sendo assistidos pela Trindade Divina, amados. Versículo 23 diz: porque o mandamento é lâmpada, e o ensino é luz, e o caminho de vida são as repreensão da lei. Novamente nós vemos aqui a Trindade. A lâmpada, o ensino e o caminho da vida. Esse versículo repete, ou seja, o trigêmeos, a Trindade. Lâmpada guia, a luz guarda e a repreensão ensina. Não há lâmpada e nem luz no mundo fora da Bíblia. A Bíblia diz que nós somos a luz deste mundo. Mas fora da Bíblia não há, amados. Para que te guarde, diz o versículo 24, da mulher imoral, da mulher vil, daquela que te elogia com as suas linguagens, da formosura de uma estranha. Há uma atração ao falso ensino. Como nós vemos, amados, existem pessoas que têm curiosidade por aquilo que é oculto. Existe muita prática de ocultismo dentro das igrejas. Falsos ensinos. Eu tenho observado, amados, que de uns tempos para cá existe muito ocultismo dentro da igreja. E isso atrai pessoas. É como uma mulher que te elogia. Existem pessoas que te dão profecias que eleva você a se sentir, a massageia seu ego, te elogia, quando muitas vezes você sabe que você fez tantas coisas erradas. Aí diz: não cobice a sua formosura em teu coração, nem te prenda aos seus olhos. O falso ensino religioso sempre tem uma atração assombrosa. A maioria do mundo segue esta mulher estranha, com apenas alguns que seguem a genuína palavra de Deus. Nós vemos que existem muitas religiões, principalmente na África, amados. Os bruxos da África levitam e atraem multidões. Eu não quero atacar religião nenhuma, mas eu estou falando, existe uma falsa doutrina sendo propagada no meio do povo de Deus. E Salomão diz: por que por causa da mulher prostituta o homem chega a pedir um bocado de pão? A mulher adúltera anda à caça da alma preciosa. Meu irmão, minha irmã, a imoralidade, tanto quanto o caminho do falso ensino, da falsa salvação, conduz à destruição.
daí termos usado a alma preciosa. Ele diz que a mulher adúltera anda à caça da alma preciosa. Ela não está caçando pessoas que estão no mundo, ela está caçando quem? Aqueles que são preciosos para Deus. Aí Salomão diz de uma vez só: tomará alguém fogo em seu seio, sem que sua veste se queime? Ou andará o homem sobre as brasas, sem que os seus pés se queime? Assim, o que entrar na mulher do seu próximo, não será sem culpa qualquer. Não será sem culpa qualquer que a tocar. Outra vez o Espírito Santo, ele traz aqui uma palavra que mostra-nos a infidelidade dos votos matrimoniais, onde esses votos são quebrados com a imoralidade, tanto a imoralidade carnal quanto espiritual. Aí ele interroga: não se injuria o ladrão quando furta para saciar sua alma, tendo fome. Mas se ele for capturado, ele pagará 7 vezes, mas ele terá que entregar todos os bens da sua casa. Nos versículos, então, 30, aqui, até 35, o Espírito Santo apresenta um argumento que é irrefutável, amados. Ele diz: mas o que comete adultério com uma mulher é falta de entendimento e destrói a sua alma, e aquele que tal coisa faz. Enquanto esta passagem efetiva-se mostrando que existe tratando acerca do adultério físico, o adultério físico, ele é morte também espiritual. Então aqui nós vemos que tem um significado que tem a ver com um adultério espiritual, que diz que quando abandonamos a Cristo, quando abandonamos a cruz e entramos por outro caminho, estamos destruindo a nossa própria alma. Ele diz: feridas e desonra encontrará, sua afronta nunca será apagada, porque o ciúme levantará o furor do homem e não perdoará no dia da vingança. Não terá respeito a nenhum resgate, nem quererá perdoar, embora seja multiplicado os presentes. Então, finalizando, amado, esta ilustração retrata a ruína espiritual que resulta ao nos apartar de Cristo, ao afastarmos do Evangelho de Cristo e nos contaminarmos com o mundo de pecado. E a palavra de Deus diz que quando nós deixarmos o caminho da vida e retrocedermos para o caminho do pecado, o espírito imundo virá sobre nós e trará sobre nós mais 7 pior do que ele. E o último estágio desse homem será pior do que o antes. Então temos que ter cuidado, amados. Precisamos crescer na graça, no conhecimento. Foi um grande prazer estudar a Bíblia com vocês hoje, amados. Que Deus vos abençoe. Graça e paz para todos. Amém?